O fascismo é comumente descrito como condenado, autodestrutivo e como sendo capitalismo em decadência. Todas essas colocações se fazem corretas, mas elas também têm dentro de si um certo problema ao não indicar claramente o porquê desse destino. Indo direto ao ponto, nós podemos apontar aqui que o motivo pelo qual o projeto fascista é um projeto condenado é que o fascismo contém em seu fundamento um medo da decadência. Esse é o defeito fundamental do fascismo. Mas o que isso significa? E por que esse medo da decadência é a criptonita do fascismo? Vamos começar pelo básico. Se você já ouviu qualquer fascista falar por mais que 5 minutos na sua vida, é impossível que você não tenha escutado uma palavra muito específica: degeneração. Degeneração, para os fascistas, diz respeito a uma suposta decadência e/ou processo de enfraquecimento da sociedade, nação, raça, época ou mesmo da espécie humana em geral. A tal degeneração é entendida tanto a nível ideal e moral quanto a nível biológico e material, com fortes intersecções entre esses dois níveis. E mesmo os fascistas envergonhados, aqueles que são fascistas de fato mas rejeitam o rótulo, têm uma mistura intensa de todos os sentimentos ruins que um ser humano pode experienciar a respeito da tal degeneração. Eles enxergam essa suposta degeneração como algo absurdo. Por isso, os fascistas têm dificuldade de aceitar que nem todo mundo tem a mesma reação que eles a respeito da degeneração e isso os enche de ódio contra a sociedade e o mundo. Na verdade, os fascistas vêm se enchendo tanto deste sentimento que o fascismo tem se tornado cada vez mais pessimista e desesperado conforme certas formas de conservadorismo se tornam mais antiquadas ou inaceitáveis dentro da janela de Overton. Para usar uma gíria da internet, o fascismo não está conseguindo mais tancar, principalmente depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Após a derrota do eixo, os fascistas passaram a adotar uma perspectiva romântica de luta em um mundo sem esperança, e passaram cada vez mais a romantizar e idealizar a própria derrota e o próprio fracasso. O fascismo pelo mundo vem adotando narrativas mais e mais pessimistas em geral, que variam desde o, entre aspas, fascismo preocupado com a ótica, de Nick Fuentes, até a constante auto-humilhação dos bolsonaristas pela intervenção militar no Brasil, passando também no Brasil pelo Partido Missão, que pelo menos por hora está se rebaixando a se vestir de elementos progressistas odiados por muitos de seus membros, passando por fascistas russos que se rebaixam e se humilham a fingir que estão lutando contra o fascismo ucraniano numa suposta guerra de denazificação, até os casos mais extremos como a conclusão da Atomwaffen e de grupos que imitam de que a única solução possível para o mundo é o apocalipse nuclear. Note que toda essa onda de derrotismo e de auto-humilhação está acontecendo justamente no momento de alta histórica do fascismo, talvez a maior alta desde a década de 30. Ou seja, nem o retorno do próprio fascismo é suficiente para arrancar os fascistas de seu lugar já aceito de derrota. Este fato merece um pequeno momento de reflexão antes de continuarmos. Depois de pensar um pouco a respeito, se faz necessário buscar o que podemos atribuir como o motivo dos fascistas caírem em tanto pessimismo. O que pode ter afundado eles nessa certeza tão grande da derrota? Bom, o motivo principal e fundamental por trás de tudo que discutimos até agora é simplesmente que a luta fascista contra a decadência é uma luta perdida a princípio, já que a decadência é uma constante da vida, assim como a própria entropia é uma tendência natural do universo. Em outras palavras, a luta fascista pela pureza do corpo nacional ou de qualquer outro corpo é uma luta tão condenada desde seu início quanto a guerra de Calígula contra o mar. E conscientemente ou não, cada fascista no mundo reconhece essa realidade. Os fascistas teriam comprado uma luta mais inteligente se escolhessem se opor ao nascer do sol durante o início da manhã ou contra o fato da água ser molhada, já que nesses casos estariam comprando lutas contra elementos específicos da realidade e não contra fundamentos da realidade, que são ainda mais difíceis de ser moldados. Logo, os fascistas estão condenados por conscientemente se recusar a aceitar o fato, em seu objetivo final, de que na realidade, a vitória é atingida não nadando contra a correnteza, mas surfando na onda. Isto é, aceitando a decadência de todas as coisas como uma força a ser abraçada e usada na realidade. Abandonar essa fraqueza que é o medo da decadência implicaria em abandonar o fascismo. Na verdade, essa mesma insistência dos fascistas em abraçar a sua fraqueza é tão grande que mesmo com o fascismo na prática sendo conhecidamente oportunista e fazendo tudo o que é necessário para alcançar o poder, ainda se recusa a abandonar esse mesmo fundamento que é a principal causa de sua derrota. Em outras palavras, o darwinismo social é antidarwinista, no que a evolução deste segundo é fundamentalmente mutante. O renascimento palingenético que os fascistas tanto idolatram até que é real, mas ele não é um evento de retorno à pureza como o renascer de uma fênix. Ele é mais parecido com a necromancia. O principal problema é que, infelizmente, não só os fascistas caem nessa recusa birrenta da realidade.
todo o campo conservador e reacionário faz, incluindo a direita e o centro, e até mesmo boa parte da esquerda, incluindo parte da esquerda revolucionária. Quem, por exemplo, nunca ouviu teses a respeito de como nós precisamos combater o pós-modernismo ou combater o identitarismo, ou sobre como nós precisamos levantar a bandeira da nossa linha ou vertente específica de socialismo ou anarquismo porque ela seria a única verdadeira, ou ainda sobre como nós precisaríamos acabar com tudo que seria um costume do capitalismo ou um costume burguês. Esse tipo de pensamento apresenta o mesmo defeito fundamental dos fascistas. Esta mesma esquerda não para de falar sobre como o capitalismo coopta, absorve, mercantiliza e territorializa tudo ao seu redor e toda a luta contra ele. E mesmo assim, caem de achar que a lógica que levaria à revolução é a lógica da pureza, mesmo essa se provando um fracasso de forma contínua. Mas não me entendam errado, até que existe uma pureza verdadeira, que é aquela pureza que não se mancha mesmo quando submersa na pior imundície. O caminho que vai nos levar à revolução e à derrota do fascismo é o caminho onde nós nos mantemos firmes com nossos princípios, ou seja, com a abolição da propriedade privada, com a ação direta, com a revolução social, com o combate ao monopólio, com a recusa ao institucionalismo e ao socialismo político, com o combate à reação e ao conservadorismo, com a luta de classes, com a luta interseccional e pelo progresso social, com o federalismo socialista, enfim, com todas as nossas ideias e práticas enquanto anarquistas, porém, sem medo de realizar em nós mesmos uma mutação ou mesmo uma necromancia. Em outras palavras, o anarquismo precisa ser a alma de um anjo dentro do corpo do Frankenstein. Em outras palavras, sintetismo. Muito obrigado por ter assistido até agora, por favor deixe seu like, comente, compartilhe e até mais.